Se eu não salvar alguém, se eu não tiver valor para outra pessoa, então talvez eu realmente não tenha valor nenhum. Essa frase é da Misaki Nakahara, do anime Welcome to the Nihekai. E o Japão, com seus neons hipnóticos, cultura pop vibrante e disciplina admirável, muitas vezes é visto como um paraíso moderno. Mas atrás da cortina de perfeição e ordem existe uma dor silenciosa, profunda, que cresce nas sombras, a solidão. E iremos conversar um pouco aqui nesse vídeo sobre esse tema que permanece oculto por trás das vitrines de Tóquio. O isolamento emocional que afeta milhões de japoneses. E, no caso de hoje em particular, essa conversa que eu quero ter com vocês também tem a ver com estrangeiros, pessoas de outras nacionalidades que vivem no Japão ou mesmo em outros países e partilham de alguns sentimentos em comum, outros nem tanto assim. Mas vamos falar desse caso em específico no Japão e traçar esse paralelo. E eu escolhi um lugar, assim, como é que eu posso dizer, movimentado, né? Como vocês podem ver, é um lugar bem movimentado, na verdade. E o motivo disso é meio que para traçar esse paralelo entre ruas que são movimentadas, né? Tá aqui cheio de pessoas. Estou a fazer o vídeo de guia e exatamente para isso. Pode parecer contraintuitivo, mas a ideia é essa: sozinhos em meio à multidão. Sentimentos não muito iluminados ou não muito, como é que eu posso dizer assim, claros, mas num dia de sol. É meio que para trazer esse contraste do que é esse sentimento, do que é viver sobre sentimentos que muitas vezes são incompreensíveis para algumas pessoas, ou pelo menos há, né, claro, uma empatia. E eu irei falar também sobre a questão do Bakagajin. Como vocês já devem ter percebido desde o primeiro vídeo que eu gravei, né, eu sempre deixei claro que um dos canais que eu gosto e que eu acompanho muito assim é o do Bakagajin e do Tavo. Depois eu comecei a ver também o do Gilson. Inclusive ele comentou no vídeo passado, né, ele fez um comentário e que eu gostei bastante, né? Foi um comentário a qual ele disse que gostou do conteúdo, né? E disse para eu continuar, e aquilo para mim foi importante porque eu gosto do conteúdo dele, né? Obviamente, tanto ele como o Bakagajin, como qualquer outro youtuber que eu sigo ou pessoa que eu gosto, sempre podemos ter alguns pontos ali ou aqui, diferenças ou divergências ou coisas assim. Mas isso é o que nos torna seres individuais, né? Que na verdade apenas se juntam como comunidade para trazer uma perspectiva sobre o mundo, e no fim do dia essas ideias podem se somar, podem contribuir umas com as outras, e é essa a magia da coisa. Mas indo pro tema aqui, se bem que tá tudo conectado, né? Eu gostava de falar sobre, lembrando aqui, né, fazendo as lembranças da ideia do jovem Haruto. Inclusive eu falei dele num vídeo de outro canal que eu tenho, né, que é um rapaz de 28 anos que se viu preso em casa durante 2 anos, afastado do mundo, consumido pela pressão de corresponder às expectativas da sociedade. Haruto se tornou um hikikomori, um termo que em japonês é usado para descrever pessoas que se isolam da vida social por longos períodos. E ele não é o único, né? Ele não está sozinho nisso. Essa realidade silenciosa, ela é retratada com perfeição no anime Welcome to the Nihekai, que é o que eu iniciei a frase, né, da Misaki Nakahara.
E ela é uma jovem que, por trás de sua aparência doce, ela carrega uma dor enorme. Ela vive tentando salvar outras pessoas da solidão, enquanto ela mesma luta para escapar da própria. E ela não é apenas uma personagem, ela é o espelho de milhares que tentam encontrar sentido e conexão no mundo que insiste em parecer perfeito. A pressão não vem só da necessidade de ser útil ou produtivo. Existe também a tirania da aparência. E no Japão a chamada kawaii, a cultura kawaii, dita padrões de beleza e comportamento que aprisionam, o ser fofo, gentil, bem apessoado, discreto. Mostrar emoções demais? Um erro. Ter cicatrizes emocionais? Um fracasso. Essa cultura exige que, mesmo quando estamos destruídos por dentro, o sorriso continue no rosto. E se parecer familiar, é porque essa estética sufocante não é exclusiva do Japão. Basta olhar o fenômeno da K-Beauty, da Coreia do Sul, de cirurgias estéticas e skincare extremos e filtros digitais mudam um ideal inatingível, que só se aprofunda a crise de identidade e o distanciamento emocional. E eu gosto de ressaltar sempre que o problema não está necessariamente em buscar cuidados para o corpo, ou seja, ir para o que no Brasil chama de academia, Pronto, aprendi como ginásio por causa do português de Portugal. Mas no ginásio, academia, como queiram, praticar exercícios para ser um bodybuilder, a não ser que de fato você queira, porque tem sempre que partir do pressuposto que escolha pessoal, é a pessoa que escolheu. O problema está sempre quando é uma imposição social, ou quando isso meio que molda a mente da pessoa e cria uma pressão, enfim. Mas nesse sentido que eu quero dizer, a mesma coisa são os outros tipos de cuidados, Cuidados estéticos e coisas, desde que eles sejam naturais vindos de ti, ou porque você quer e se sente bem com aquilo, não que aquilo seja a tua felicidade, mas que você faz aquilo e gosta de fazer de maneira, saudável, vamos chamar assim, tá tudo bem. Até aí tá tudo bem. O problema como eu disse, quando isso se torna algo estrutural, quando é uma estrutura social que gira em torno disso e pressiona todos os demais que não se enquadram nesse sentido. E, como eu disse, o que acontece então com aqueles que não se encaixam, Os que não conseguem performar a felicidade, eles simplesmente se calam, se isolam e muitas vezes desaparecem. E a solidão no Japão lembra-me um ruído branco. E está em todo lado, em todo lugar, mas poucos percebem. E isso se agrava com o envelhecimento populacional. A ruptura das estruturas familiares tradicionais, o avanço da tecnologia que aproxima digitalmente, mas distancia no toque real. E eu gosto de usar esse exemplo que a Coreia, por exemplo, ela, antes de eu ter ido lá e feito a série, eu sempre pesquiso sobre os países e vejo algumas curiosidades, eu vejo muita coisa, E uma das coisas que eu percebi, tanto já ter visto alguns conteúdos e pesquisas e também percebi o país é um dos mais conectados, acho que não o mais conectado do mundo, em termos de internet, acho que é mais rápida e, enfim, quase que a população toda está conectada, não vou dizer toda, mas uma grande parte dela, a maioria, e mesmo assim, vê um contraste, as pessoas são conectadas digitalmente, mas fisicamente é mais difícil, E assim, essa questão toda, ela tem uma resistência, Então tem essa resistência. Ela começa pequena, em grupos de apoios, fóruns, encontros presenciais, e foi assim que o Haruto, que eu mencionei agora há pouco, encontrou o seu caminho de volta, por meio de outras pessoas que também tinham medo, dor e vazio. E reconhecer isso foi o primeiro passo para a cura. Nós precisamos entender que essa luta da solidão não é apenas uma batalha individual, ela é um ato coletivo. E como sociedade precisamos parar de romantizar a perfeição e começar a valorizar o imperfeito.
o vulnerável, o real, assim como a Misaki, né? Todos nós temos rachaduras e é através dela que a luz entra. E essa é a magia da coisa, né? E diante desse cenário, de toda essa abordagem inicial e temática sobre aquilo que é a solidão e o que muitas pessoas enfrentam, né? Porque isso vai muito além, né? Vai muito além, muito além. Essa semana, esses dias aí, ao abrir YouTube, né? Vi a notificação de vídeo do Bakagadinho quando fui ver, né? Ele ia falar que ele vai voltar pro Brasil, né? E aí eu fiquei a pensar o porquê, né? Vários motivos assim, tanto que a thumbnail, né, é a mesma foto dele e adeus Japão, e ele até faz a observação que ele não costuma de fato meter o rosto dele nas capas, né? E o vídeo tem 11 minutos e 31, inclusive vou deixar nos comentários fixados tanto esse vídeo dele como o canal do Gilson, eu super recomendo, né, para quem gosta de conteúdos da Ásia e Coreia do Sul especificamente, né? Ontem, inclusive, eu vi uma notificação, quer dizer, não foi bem ontem, né? Na verdade, eu tô a falar porque foi quando passou da meia-noite ali. Esse vídeo já tinha sido programado, né? Na verdade, eu sempre programo os vídeos. Eu gravo um pouco ali entre a sexta e o sábado, né? E o vídeo fica programado. Depois o que eu faço é fazer o voice-over, né? Normalmente eu trabalho dessa forma. E eu vi, o que eu vi foi, ele postou o vídeo, né? O Gilson postou o vídeo, mas era para membros, né, do canal. Então eu não consegui ter acesso. Mas tinha ali acho que ele fez um vídeo sobre o Bakagadinho, né? Também. E foi o que, pronto, também me chamou a atenção. Eu já tava... esse vídeo, como eu disse, né? Eu já tava se gravado na hora. E foi essa questão, né? E pelo que pela thumbnail, eu acredito que ele tá em Tóquio, né? Ele fala que Tóquio não perdeu sentimentos, né? Uma carta aberta ao Bakagadinho. Então, e como na foto ali eu percebi coisa, provavelmente ele tá em Tóquio, né? Parece-me óbvio. Se eu tiver em erro, olha, já não consigo ganhar no Euro Milhões. Mas brincadeiras à parte, e todo esse contexto eu ia falar nesse vídeo, até posso falar também, ainda temos tempo para isso, né? Esses vídeos eu faço normalmente nas caminhadas e eu não gravo muito tempo, no máximo eu gravo 40 minutos ou 30 minutos, uma coisa assim. Não gosto de fazer vídeos demasiado longos, enfim, a não ser que fosse uma live, né? E aí eu ia ter que procurar conversar assuntos e mais assuntos, mas sem demasiado devaneio, né? A questão do Baka, né? Ele teve o falecimento da avó dele. E foi um evento que, assim, fez com que ele meio que refletisse sobre o tempo a passar, né? Esse tempo que ele teve cá no Japão, ou acho que ainda vai se organizar para ir, né? Então esse tempo de Japão para ele, né? O tempo passou tanto aqui como lá no Brasil, né? Então as pessoas continuam suas vidas, o tempo passou para todas, né? As pessoas têm suas vulnerabilidades e suas necessidades. E assim, eu acredito que tem lá as questões familiares, né? A família normalmente gosta de estar perto, né? Estarmos perto. Mas eu, particularmente, eu tenho uma visão que é um pouco... pode ser um pouco estranha para muitas pessoas. Que eu não consigo ajudar
alguém se eu não me ajudar primeiro, né? Eu não consigo simplesmente estar presente para alguém ou estar mesmo ali se eu não tiver interesse em estar ali, ou se eu não tiver, meu coração não tiver ali. Isso é um paradoxo, né? Muito interessante, porque muitas pessoas têm essa saudade, esse sentimento de saudade, mas de uma maneira diferente, estando longe, e o coração delas não tá ali, né? Então, existe essa coisa. E depois, o que acontece muito, que eu já vi muitas vezes, o que eu mais tenho visto, são pessoas que retornam ao país de origem, né? E nesse caso o Brasil em particular, e não conseguem voltar a se readaptar, ou, né, passam ali por um período parece uma falta de pertencimento, né? E acabam por retornar ao país que estavam antes, né? Isso é um fenômeno que é comum de acontecer. Eu, no caso, estou no terceiro grupo, que é um grupo que já morei em alguns países, né? França, Holanda, e recentemente, né, no caso é o recente, agora é Portugal. E, claro, faço minhas viagens, né? Sempre aproveito para viajar. E vivo em vários países, mas sempre a turismo, né? Sempre a visitar. A única exceção é esses 3 que eu mencionei, que foi os que eu morei de fato, né? E somando tudo isso, já lá vão 11 anos, né? E um comentário esses dias me chamou a atenção nos meus vídeos, que foi um jovem, né? Um rapaz que perguntou se eu era português ou brasileiro, que ele não estava a perceber. E eu falei, né? Eu respondi, porque assim, a questão, eu percebo o que ele quis dizer, né? Que foi no sentido de que eu tenho sotaque brasileiro, né? Obviamente, sei brasileiro, mas uso o português europeu, né? O português de Portugal. E isso é muito simples, né? Tipo, lá já vão 11 anos, eu passei 50% desse período a falar outros idiomas, ao contrário do português, e pasme, eu não, por norma, é muito comum, dificilmente eu me envolvo com a comunidade brasileira, no sentido de que não é que eu tenha problema, não é que eu não gosto de brasileiros, pelo amor de Deus, não é isso. É que eu gosto de emergir de fato na cultura e ter, né, experiências e coisas com pessoas locais. Então, por norma, eu começo ali, crio vínculos, amizade, e quando vai ver, já se passaram ali tempos e tempos, eu já estou muito imerso. É óbvio que eu falava português, né, com a minha família e com amigos e coisas assim, mas era muito pouco, na verdade, comparado ao resto do dia, né, das 24 horas do meu dia, com metade dela, obviamente, passa-se a dormir, né, é uma boa parte, e o resto é trabalhos e outras coisas. Mas no dia a dia, e toda a dinâmica do resto do dia, da semana e da vida, tudo era em outro idioma. Depois desses 2 países, vou para Portugal, e obviamente, como os contatos que eu também tinha a nível europeu e com língua portuguesa eram os portugueses, e comecei a pegar algumas a maneira, né, de muitas palavras específicas de Portugal, e aquilo enraizou-se, e pronto, é normal, acontece. E eu tenho até hoje isso, né? Depois de 6 anos em Portugal também, né? Isso foi porque foram 2 anos ali em termos de França, né? 2 anos e meio. Que na verdade deu 2 anos e meio cada lado, mas pronto. Então, fechando aí um total de 10 e 6, que agora na verdade já fez 11 mesmo. Já fez 11, já estou 6 anos e quase 7 anos em Portugal. E bem, né, para não ficar me alongando muito nisso, o que acontece é que existe um sentimento de não pertencimento mesmo, não precisando ter voltado ao Brasil, a não ser para renovar o passaporte, porque quando, né, tu renova fora do país é aquele de 5 anos, e quando renova no Brasil é o de 10, né? Então quis aproveitar e fazer isso, então foi na altura que eu voltei pro Brasil e renovei, peguei o de 10 anos e pronto, retornei para a Europa. Tudo isso para dizer que o que acontece comigo é aquele terceiro caso, que é um sentimento de não pertencimento mesmo, né?
é o mesmo sentimento de não pertencimento, é o não se enquadrar em nenhum lado, né? E isso somado a vários fatores, né? Que é tipo, não tenho tecnicamente lugar para onde voltar ou a quem voltar. Então, o meu caso é um pouco distinto, né? Eu acredito que algumas pessoas podem passar por isso, que ter essa visão que eu tenho, mas eu acredito que isso não é a maioria, né? Isso posso estar eu equivocado, né? Pode ter uma grande parte aí que também é assim, mas o meu caso é esse, né? E no caso do Baka Gaidin, assim como acredito que muitos, existe ali um sentimento de a pessoa tá bem no país que ela tá, né? E só que falta alguma coisa, né? E tipo, muitas vezes ela tá num sentido dopaminérgico, onde ela simplesmente parece que não percebe o tempo a passar. E eu vi, assim, posso estar em erro, né? Mas é o que me parece da questão do Baka, é que o tempo passou, ele com as coisas do trabalho, as questões do dia a dia, né? E o Japão não é logo ali, né? Em termos de Brasil, não é como se você estivesse tivesse aí ali para a Argentina, né? E essa dinâmica, né, faz com que as pessoas tem lá suas dinâmicas do dia a dia, né? Sua correria, etc e tal. Isso vai acumulando o tempo, porque o tempo passa cada vez mais, né? Ele passa, vai passando, enfim. E conforme ele passa, né, é que depois de alguns eventos começamos a perceber o que ele está a passar. E aí houveram uma série de eventos, e inclusive o falecimento da avó dele, que foi ali que meio que o gatilho, né? Tanto que ele fala que ele até ficou com arritmia referente à questão, né? De toda essa meio que uma pressão, se assim posso chamar, nesse sentido. E é complicado. Ele simplesmente foi uma pessoa que trouxe uma maneira diferente de ver YouTube, uma maneira diferente de conectar pessoas, né? Mesmo num lugar em que, como começamos no vídeo a falar de questão de solidão, né? O distanciamento entre as pessoas, a conexão tecnológica, mas a falha no sentido de conexão humana, conexão real, né? E ele conseguiu criar essa conexão num ambiente como esse. E aí é que tá o incrível de tudo, né? Então, para muitas pessoas que acompanham o canal dele e os conteúdos similares, né, conseguiram criar essas conexões, né, e fazer parte dessa comunidade, que inclusive é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que é da criação de comunidade nas plataformas, e nomeadamente YouTube, né, que é o que eu estou a gravar aqui o vídeo, de pessoas que partilham como é que eu posso dizer, não necessariamente da mesma ideia ou pensam exatamente igual, porque isso não vai acontecer, né? Pessoas que pensam 100% igual, enfim, a não ser que seja um controle mental, né? Não é isso que eu estou a falar. As pessoas que tenham, mesmo que tenham divergências em alguns pontos, mas que elas partilhem de uma ideia ou de uma, enfim, isso tudo cria uma comunidade, né? Quando vocês comentam aqui nos meus vídeos ou na comunidade, né, isso fortalece a comunidade, fortalece essa dinâmica, né? É exatamente isso que eu estou a dizer. E acredito que tanto o Baka como o Otávio, dentre outros, o Gilson também, eles criam essa comunidade, né? Claro que existem algumas diferenças na dinâmica do conteúdo, na forma e dentre outras questões, mas a comunidade está ali, né? E isso é que é o interessante, que é muito fixe ver essa dinâmica toda.
E ele agora no Brasil, ele vai continuar a gravar, mas ele disse que ia fazer um outro canal, né? Eu simplesmente, eu diria, se eu pudesse falar pra ele, né? Quer dizer, posso nos comentários, claro, mas se eu falasse com ele, eu diria pra ele não precisa, porque o Bakagadin vai além de ser sobre o Japão apenas, né? É muito mais que isso. É uma questão de conexão humana, né? É uma questão de conexão com aquilo que ele traz de conteúdo, né? E aquilo que as pessoas absorvem, compreendem e sentem, né? Então, acredito que vai muito além, né? Vai bem além disso. A maioria desses que eu mencionei aqui, esses 3 pelo menos que eu mencionei, eles têm essa dinâmica, né? Tem essa dinâmica. É óbvio que eu vejo outros criadores de conteúdo, né? Principalmente a caminhar na rua, assim. Tem o Japão no Asfalto, que eu também sigo. Claro, a perspectiva e a dinâmica, a forma como se faz conteúdo é diferente, né? Ele anda com a moto dele, né? Então ele grava ali, ao invés de ser assim na caminhada, é a passada de moto, né? E pronto, é outra dinâmica. Ele vai fazer entregas ali da Uber Eats enquanto conversa com o espectador. E também é uma proposta muito interessante, né? Eu gosto muito da abordagem dele. E tem outros por aí também, né? Mas eu acho que cada um tem o seu papel, tem sua importância, sua comunidade, seu espaço, e isso é muito bom, né? Eu gosto desse tipo de coisa. E no caso do Bakagadin, exatamente isso, né? Ele trouxe essa dinâmica, esse grupo de pessoas que muitas podem pensar exatamente diferente daquilo do que ele está a falar, mas pela toda a atmosfera criada e toda a conversa criada, a forma interagem entre os outros ali nos comentários e com o próprio Baka, né? Ou seja, há aquela questão da comunidade que eu falei. Obviamente que é levado sempre em consideração o indivíduo em particular, porque não somos todos iguais. E isso pode parecer muito... mas como assim? Somos todos humanos? Não. Perceba uma coisa. Cada ser humano é um ser individual e um ser único, né? Não existe 2 Henriques, não existem 2 Bakas Gadins, não existem 2 Gilsons, não existem... Vocês percebem o que eu quero dizer, né? Não existem. Simplesmente não existe, né? A não ser que haja um multiverso, um universo paralelo. Só um momento, eu preciso ouvir Jimi Hendrix. Ok. Mas não tem, né? Claro. E pronto. Mas, todavia, porém, entretanto, existem pessoas que são similares a nós, que pensam parecido, não iguais, não exatamente iguais, mas parecido. Ou que mesmo que pensem diferente, mas que estão abertos a ouvir nossa opinião, a nos ouvir, a conversar, a interagir. Até porque, para nós afirmarmos nossas opiniões, nossas ideias, nossa cosmovisão, é sempre necessário vermos os lados, né, o máximo possível para podermos questionar nós mesmos sobre os nossos pensamentos, né? É normal. Por isso que eu gosto, na verdade, de ver esses conteúdos que são parecidos e ao mesmo tempo diferentes do meu, né? Eu tenho uma maneira de pensar que, em termos visuais aqui, em termos de abordagem, pode ser parecido com o Baka, pode ser parecido que depois, né? Não, muito longe de parecer, mas pronto. Mas com o Gilson, com o Otávio, qualquer outro, mas tem minha identidade, né? Assim como eles têm a dele. O estilo pode ser o mesmo, similar, mas existe uma diferença na parte de identidade ou abordagem, né? Ou a mesma visão de mundo, né? A forma de enxergar o mundo. E aí é que tá
despertar a magia do jogo, né? As pessoas gostam do Baka exatamente pela forma como ele enxerga o mundo, né? É olhar o mundo pela ótica do outro e filtrar da sua própria maneira. Obviamente, é sempre importante a pessoa perceber o ponto do outro, né? E o Baka conseguiu transformar isso, né? Transformar essa maneira de ver, de consumir conteúdo e de debater sobre a vida, né? As filosofias de Beco. Assim como, né, conseguimos captar essa ideia nos seus vídeos, né? E que acredito que mesmo no Brasil ele irá continuar os vídeos, como ele mesmo mencionou. Não sei se ele vai continuar com esse formato. Se ele for mudar o canal, né, acredito que pode acabar por fazer outro formato. Não sabemos ainda, né? Não sabemos ainda. Mas, em princípio, ele vai continuar a produzir. E, assim, no fim das contas, tudo isso que eu conversei aqui, que eu falei sobre comunidade, sobre ideias diferentes, mas que encontram pontos em comum, ou ideias diferentes que muitas vezes podem até nem se conectar, mas vão se encontrar em algum ponto, né? E são muitas vezes importantes serem conversadas, né? Para compreensão mútua um dos outros, né? Porque é o que nós precisamos, né? Como eu disse, como o vídeo fala aqui, a questão da solidão e da falta de conexão real entre os seres humanos, né? Entre as pessoas. E não há conversa, não há compreensão, não há empatia, não há uma série de coisas que nos tornam humanos, né? E isso é o que eu chamaria, né, segundo Zygmunt Bauman, a sociedade líquida, né? É a liquidez social, né? A liquidez daquilo que são os sentimentos humanos, do que é a conexão humana e a sociedade como um todo, né? E bem, esse vídeo já tá quase chega ao fim. Eu mais à frente eu já devo desligar aqui, que eu já tô a ver que estão em 32 minutos, acho que é isso. É chato, não é chato, atenção, mas é um bocadinho tentar andar e gravar, né? Eu, no caso, como eu disse, eu faço voice-over, mas quando eu faço voice-over eu não costumo nem olhar o tempo aqui, a não ser o time-lapse, né? O timeline, perdão, do vídeo, né? Não olho nem muito tempo, é mais o timeline. Ali que é só a passagem da coisa. Eu não me preocupo muito com o tempo. Eu prefiro ver o timeline a passar e é isso, né? Porque é mais real, o mais próximo em termos reais daquilo que eu tava a ver de fato, né? Do lugar que eu tava a passar e, enfim, como vocês estão a ver aí no vídeo, né? E eu faço isso, obviamente, como vocês sabem, né? É pra poder o áudio sair melhor, porque se eu for lá na rua com esse barulho todo, meu Deus, né? Não sai nada, eu já falo baixo. Mas é isso. Eu queria aqui chamar a atenção que se estava esse vídeo, né? Lembrem-se, a solidão é silenciosa, mas não precisa ser eterna. Que existem caminhos, né? Há vozes e há outras pessoas, mesmo que pareçam distantes. E se conhecer alguém que passa por isso, ou mesmo se você passa por isso, procure ajuda. E a conexão humana é a cura mais antiga e mais necessária de todos os tempos. E gostaria de saber o que vocês acham disso, né? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!